6 de julho de 1940. Berlim nunca recebeu um líder vitorioso de forma tão calorosa. 6 semanas antes, Adolf Hitler esmagou a França com o que se pensava ser o melhor exército do mundo. Como é que o nosso destino mudou em 1940, quando Hitler atacou o Ocidente e desencadeou o apocalipse? Hitler tem 50 anos, quando originou o maior conflito da história. Hitler participou na Primeira Guerra Mundial e era um militante nacionalista violento e racista em 1933, quando chegou ao poder na Alemanha, juntamente com os seus cúmplices, incluindo Hermann Göring, que comandou a Força Aérea do país, a Luftwaffe. Hitler tem o apoio do exército e do povo alemão. Em 1939, um ano antes da invasão da França, Hitler prepara o grande ataque no seu chalé perto de Berchtesgaden, nos Alpes Bávaros, conhecido como Berghof. Hitler deixa-se filmar por Eva Braun, a sua amante secreta, com quem acabará por se casar um dia antes de cometerem suicídio. Hitler considera-se casado com a Alemanha. Passa metade do ano neste cenário idílico. É protegido pelos oficiais fanáticos da SS, nos seus uniformes negros, capazes de cometer qualquer crime. No Berghof, Hitler recebe os ministros, chefes de Estado estrangeiros e estrelas de cinema. E também aproveita para relaxar, a ouvir o seu cantor preferido, o famoso tenor Joseph Schmidt, um judeu que fugiu da Alemanha. Porquê? Porque Hitler construiu o seu regime com base no racismo e antissemitismo. Com a ajuda do seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, visita regular de Berghof, tal como todos os dirigentes do partido, o Partido Nacional Socialista, ou Partido Nazi. Sob as ordens de Hitler, Himmler e Heydrich planeiam o extermínio de 6 milhões de judeus. Muitos nazis conheceram-se durante a Primeira Guerra Mundial e foram colocados no poder por diversos veteranos frustrados. Frustrados por 4 anos de combates nas trincheiras, que terminaram em derrota e humilhação com o armistício de 11 de novembro de 1918 e o Tratado de Versalhes, que se seguiu. O séquito de Hitler sonha com a vingança. Organiza-se e prepara-se para isso, juntamente com as famílias e filhos que fazem parte da juventude hitleriana. A Alemanha tem de ser saudável e atlética, como a Eva Braun. Mas será que Hitler encaixa neste modelo da Alemanha? Nem por isso. Hitler não é alto, nem louro, nem tem sangue ariano puro, tal como o mito nórdico em que os nazis acreditam. É um homem normal com o seu pequeno bigode de marca. Chaplin ridiculariza-o no filme O Grande Ditador. Hitler não tem porte atlético. Tem medo do sol, da chuva e da neve. Não sabe conduzir. Detesta tabaco, álcool e carne. Sofre de diarreia crónica. O seu médico pessoal, o estranho Dr. Theo Morel, tenta curá-lo recorrendo a injeções com uma mistura de esteroides, cocaína e derivados de ópio, todo o tipo de drogas para o ajudar a dormir, a acordar, a liderar o país e a ser o Führer. É viciado em drogas, com o destino do mundo nas mãos. Mas é também um manipulador astuto e determinado.
Verão de 1939. Hitler decide pôr fim ao que considera ser uma das piores cláusulas do Tratado de Versalhes: a divisão do território alemão pelo famoso corredor de Danzig, que dá acesso ao mar à Polónia. Hitler quer reclamar este território e invadir a Polónia. Mas para evitar uma guerra com Stalin, o líder déspota da Rússia comunista, Hitler envia a Moscou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Joachim von Ribbentrop. Ele assina o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético em troca de uma parte da Polónia. Os soviéticos içam uma bandeira da cruz suástica ao contrário, como se pode ver num filme anti-nazi. A assinatura deste tratado entre Stalin e o pior dos seus inimigos provoca uma crise de fé entre os comunistas, principalmente em França, durante as últimas férias no verão de 1939. Alguns intelectuais abandonam o partido, mas o proletariado comunista mantém-se fiel a Moscovo. O governo francês suspeita que sejam capazes de sabotagem em caso de guerra. O Pacto de Não Agressão apanha os fascistas italianos de surpresa. Benito Mussolini, o aliado mais próximo e um modelo para Hitler, opõe-se a esta reviravolta e escreve-lhe: a Rússia é o inimigo número 1 do mundo. Não pode tornar-se nem é o amigo número 1. Hitler responde friamente: acredito que a existência de um exército alemão suficientemente forte vai permitir-nos lidar com qualquer eventualidade no leste. E Hitler ataca a Polónia a 1 de setembro de 1939. 2 dias depois, a 3 de setembro, França e Inglaterra aliam-se à Polónia e entram no conflito. Começa a Segunda Guerra Mundial. Um mês depois, a 5 de outubro de 1939, Hitler chega de forma triunfante à capital polaca, Varsóvia, vestido no seu casaco de pele verde. Os aliados nem se mexeram. Estas imagens, gravadas e editadas pela equipa de propaganda de Goebbels, impressionam o mundo inteiro. Este é o rosto do poderio alemão forjado pelos nazis. Hitler fez com que os soldados o venerassem. Ele diz: cada homem deve sentir que foi escolhido pessoalmente por mim. Para os soldados, os generais e o mundo inteiro, Hitler faz um discurso-chave no Reichstag, o parlamento alemão liderado pelos nazis. Ein November 1918 wird sich in der deutschen Geschichte nicht mehr wiederholen. Die Hoffnung auf eine Zersetzung unseres Volkes aber ist kindlich. Herr Churchill mag der Überzeugung sein, dass Großbritannien siegen wird. Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt. Hitler contra Churchill. Começa o duelo mortal. Churchill escreve: abriu-se um vazio, e nesse vazio caminha um louco de genialidade feroz. O repositório e expressão do ódio mais virulento que alguma vez corroeu o peito humano, o soldado Hitler. Churchill tem 66 anos e é membro da família ilustre do Duque de Marlborough. É educado, segundo a tradição familiar, para se tornar oficial de cavalaria. Em vez disso, tornou-se jornalista. Com o apoio da sua brilhante esposa, Clementine, irá tornar-se deputado conservador e, mais tarde, ministro do governo, onde lutará contra todas as ditaduras. Quando a guerra rebenta, Churchill é primeiro Lord do Almirantado Britânico, ou seja, ministro da Marinha. Representa a resistência ao nazismo, o que leva Göring a afirmar, com Churchill no governo,
estamos realmente em guerra com a Inglaterra. Churchill protestou constantemente contra a fraqueza das democracias, quando Hitler rearmou a Alemanha, violando o Tratado de Versalhes. Quando Göring começou a construir os campos de concentração imediatamente após a ascensão ao poder dos nazis em 1933, como em Dachau. Um lugar para aprisionar os comunistas, membros da maçonaria e até cristãos, qualquer pessoa que se opusesse ao regime nazi. Göring tornou-se um cúmplice apreciador de todas as formas de perseguição. Göring tem ligações europeias poderosas. O seu parceiro de caça é nada mais, nada menos do que o embaixador britânico da Alemanha, Sir Neville Henderson, que surge neste pequeno filme da coleção privada de Göring. Após o massacre sangrento dos nazis contra os judeus em 1938, o horrível pogrom Noite de Cristal, Neville Henderson comenta: a perseguição dos judeus alemães deve ser regularizada de forma ordeira e sistemática, para não ofender tanto a opinião pública britânica. Sir Neville Henderson é chamado a Londres após a declaração de guerra. Publica um livro com um título revelador: O Falhanço de uma Missão. Para ele, esta declaração de guerra é uma catástrofe. Sempre defendeu uma política de apaziguamento, como muitos membros da alta sociedade britânica que eram simpatizantes nazis. Desde o aristocrata Oswald Mosley, líder dos fascistas ingleses, à própria família real. O Duque de Windsor, irmão do rei Jorge VI, viajou até Berghof. Hitler sonhava com um acordo com a Inglaterra. O Führer também recebeu outra herdeira da aristocracia britânica. Unity Mitford, de 23 anos, escreve: conhecer Hitler foi o dia mais bonito e maravilhoso da minha vida. Os ingleses não têm noção do perigo judeu. Sonhamos com alegria com o dia em que poderemos dizer: a Inglaterra é dos ingleses. Fora com os judeus. Heil Hitler! Para mim, é o maior homem de todos os tempos. Unity Mitford dá um tiro na cabeça quando o seu país declara guerra contra a Alemanha, mas provoca apenas ferimentos ligeiros. Afirma que a tentativa de suicídio foi para evitar uma acusação de traição, mas não tem qualquer cicatriz. Diz aos pais que esteve grávida do Führer e que o bebê foi dado para adoção. Desde o início da guerra, a Grã-Bretanha envia uma força expedicionária para o norte de França, vivamente elogiada pela máquina de propaganda. Comme il y a 25 ans, la Grande-Bretagne et la France sont côte à côte, unies par une affection profonde. Voici de nouveau l'ancienne amitié de Tommy et du Poilu. Les Anglais ne sont pas étrangers sur le sol français, le sol où leurs pères ont combattu avant eux, et le précepte de Napoléon: une armée marche avec son estomac, n'est pas oublié. Partout, derrière les lignes, les hommes sont au travail, creusant des tranchées, élevant des parapets et rendant leur position imprenable. Le vicomte Gort, commandant en chef des troupes anglaises, un héros de la dernière guerre, collabore étroitement avec le général Gamelin. Maurice Gamelin, comandante supremo francês, tem 72 anos. É o antigo oficial da Primeira Guerra Mundial. Um homem cauteloso, mas indeciso, que deposita excessiva confiança na famosa linha Maginot, as fortificações ao longo da fronteira com a Alemanha. Durante 10 meses, ao longo do Reno, soldados de ambos os lados observam-se, trocando alguns tiros, ocasionalmente. Os franceses chamam-lhe drôle de guerre, que significa guerra falsa. E os alemães chamam-lhe Sitzkrieg, a guerra da espera. Mas quanto tempo irá durar?
Os franceses estão obcecados com o banho de sangue da Primeira Guerra Mundial. São pacifistas, até mesmo as fações simpatizantes dos nazis no país. Desde o caso de Dreyfus, no final do século XIX, o antissemitismo estava no centro da política francesa. Uma luta específica de elite em defesa da Alemanha nazi. Louis-Ferdinand Céline, considerado um dos maiores autores franceses, escreve: "Sinto-me muito próximo de Hitler, muito próximo de todos os alemães. Acho que são irmãos e estão certos em serem tão racistas. Ia doer-me imenso se fossem derrotados. Os nossos verdadeiros inimigos são os judeus e os maçons. É um crime termos de pegar em armas contra pessoas da nossa raça que não exigem nada de nós." No início da primavera de 1940, os franceses continuam a passear aos fins de semana e deixam-se filmar a fazer a saudação nazi. Muitos vivem na ilusão de que nunca haverá uma guerra. Fernand Bignon, um fotógrafo amante da paz em Gisors, continua a tirar retratos de normandos tranquilos. Também filma Jacqueline, a filha de 10 anos que está curiosa com os motociclistas ingleses e os muitos soldados franceses que atravessam as ruas repletas de equipamento militar. Quanto aos alemães, muitos pensam que Hitler restaurou a ordem, expulsou os comunistas e aboliu o desemprego. São indiferentes às dificuldades dos judeus. A popularidade de Hitler é enorme e no dia de aniversário, a 20 de abril de 1940, multidões de alemães juntam-se em Munique, frente à sua casa. Demonstram a sua admiração, trazendo presentes, tudo o que possa ser derretido para fazer canhões e aviões. Hitler prepara os alemães para a grande ofensiva e mobiliza-os com a sua voz de domador de animais. Sei daher der feierliche Schwur, der von den kapitalistischen Machthabern Frankreichs und Englands dem Großdeutschen Reich aufgezwungene Krieg muss zum glorreichsten Sieg der deutschen Geschichte werden. Este metal também será usado para produzir centenas de milhares de recipientes práticos e úteis, os Krautkans, também conhecidos como jerrycans. Graças a eles, os tanques alemães são autossuficientes em combustível, ao contrário dos tanques franceses. E Stalin fornece enormes quantidades de combustível. Sitzkrieg, ou a Guerra da Espera, permitiu a Hitler juntar material, rações de combate e munições. Goebbels, o gênio da propaganda ao serviço do mal, mostra repetidamente a força e o poder do Reich ao povo alemão. Mas os mesmos alemães que adoram Hitler estão preparados para ir para a guerra? Nem todos. Com a memória aterradora da Primeira Guerra Mundial ainda recente, as mães alemãs não estão satisfeitas ao verem os seus filhos de 20 anos envergarem mais uma vez o uniforme esverdeado a caminho da guerra. Nem as namoradas. E nem as mulheres. Muitos soldados transformaram-se em fanáticos. Para evitar ansiedade ou hesitação, são distribuídos 35 milhões de comprimidos Pervitin, uma metanfetamina que elimina a dúvida, o medo e a fadiga. Na noite de 9 de maio de 1940, véspera do ataque ao Ocidente, a 7ª Divisão Aerotransportada parte para o combate.
os paraquedistas alemães cantam o seu hino. A vermelho brilha o sol. Quem sabe se amanhã nos vai sorrir? Liguem todos os motores, na velocidade máxima, descolem e voem. E lá vão eles, na direção dos Países Baixos, embora este país tenha declarado a neutralidade. É a primeira vez na história que uma nação invadiu outra a partir do céu. Para Goebbels, todas as imagens contam, e estas são uma mensagem para os ingleses. A vossa marinha não consegue garantir a segurança da vossa ilha. Na madrugada de 10 de maio, um paraquedista alemão corre para uma ponte estratégica holandesa em Moerdijk para desativar possíveis explosivos. Os outros paraquedistas matam os defensores em alerta. E os explosivos são neutralizados. Um comando alemão ataca simultaneamente o forte de Eben-Emael, a entrada na Bélgica. O forte está altamente armado com metralhadoras e é impenetrável, excepto por cima. Nesse momento, Hitler está num comboio a caminho do quartel-general perto do local de combate, com o nome de código Felsennest, ou Ninho na Rocha, situado na fronteira dos Países Baixos e da Bélgica. A manhã de 10 de maio de 1940 é o maior momento da sua vida. Hitler lança os bombardeiros na direção dos Países Baixos e dá início à invasão do Luxemburgo e da Bélgica. Mobilizou 3 milhões de homens para este assalto. Os aliados têm o mesmo número para o travar. Hitler afirma: não preguei olho a noite inteira e às 7 da manhã recebi a notícia. O forte de Eben-Emael foi capturado. Para Hitler, este ataque à Bélgica não seria uma repetição da ofensiva de 1914. Ele tem outro plano, criado com o general von Manstein. Hitler e Keitel, o seu chefe de gabinete, veem surgir no mapa aquilo que esperam conseguir. Tal como em 1914, os franceses e os ingleses seguem em direção à Bélgica, não para salvar o país, mas para evitar uma grande batalha em solo francês. Esta é a armadilha. A verdadeira ofensiva alemã vai atravessar as Ardenas e seguir na direção do mar, numa manobra de cerco a larga escala. Hitler diz: quando me disseram que o inimigo estava a avançar na frente de batalha, ia chorando de alegria. Caíram na nossa armadilha. Os franceses que entram na Bélgica usam os mesmos sobretudos do que os soldados da Primeira Guerra. O mesmo capacete, a mesma arma e têm a mesma coragem. Têm tantos tanques quanto os alemães. Alguns mais poderosos, mas estão espalhados por toda a frente. Têm artilharia poderosa, mas os sistemas de comunicação são pré-históricos. As mensagens são entregues por mensageiros, enquanto os alemães têm rádios em todo o lado. E máquinas de encriptação, como a famosa Enigma. Um dos soldados franceses na Bélgica, o sargento Henri Militon, escreveu aos pais a 10 de maio de 1940. Escrevo uma nota breve. A fadiga não é nada nesta guerra atroz.
Todas as aldeias foram bombardeadas e os civis estão a fugir. São cenas comoventes e dolorosas. Mas o nosso moral é excelente. Nós vamos travá-los e vamos vencer. Coragem, confiança. Vamos derrotá-los. O sargento Militon é ferido em combate. Morre 2 dias depois, com 36 anos. Nos Países Baixos, o exército alemão continua a avançar para Roterdão, o maior porto do Mar do Norte. A resistência está ativa em todo o lado. Os alemães têm soldados feridos, mas raramente são filmados, como esta unidade Waffen-SS que surge na linha da frente. Depois de 4 dias de combate desigual, o exército holandês rende-se. Mas isto não impede a Força Aérea Alemã de bombardear a cidade, matando 800 civis. Roterdão é a cidade mártir da guerra, a seguir a Varsóvia. Também a 10 de maio de 1940, Churchill torna-se primeiro-ministro do Reino Unido e declara imediatamente: I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Churchill manda prender os fascistas ingleses, o líder Oswald Mosley e os seus seguidores da alta sociedade. No mesmo dia, na Bélgica, a vida parou. Mary Jane Gould, uma turista americana retida em França, vê milhares de refugiados nas estradas do norte. Ela escreve: estes nómadas involuntários nas profundezas do desespero são para mim a imagem mais terrível desta guerra. Os alemães são recebidos com inesperada resistência pelos belgas, que culmina em Leuven, famosa pela sua universidade fundada em 1425. Tal como em 1914, o sacrifício dos soldados belgas não evita a destruição da sua preciosa biblioteca medieval. Cerca de 900 mil livros transformaram-se em cinzas. Os alemães levam o seu tempo a expandir o seu domínio, de forma a atraírem as melhores divisões motorizadas dos aliados. Hitler dá ordens para não os bombardearem nem dispararem contra eles, permitindo que entrem o mais possível no interior da Bélgica. O primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, está surpreendido e questiona o general Gamelin. Não o preocupa ver os exércitos francês e inglês a entrarem na Bélgica sem qualquer ameaça da Força Aérea Alemã? Gamelin mostra-se relutante em responder, principalmente porque viu os aviões alemães a bombardearem alvos civis. Hitler poupa grande parte da Força Aérea para a batalha decisiva que está a preparar com Göring, comandante da Luftwaffe, o Corpo Armado Aéreo. Desde 1935 que Göring quer tornar a Alemanha numa nação aeronáutica. Muitas crianças da juventude hitleriana e alunos mais velhos são introduzidos à aviação e influenciados por Hitler, que afirma: o meu exército é reacionário, a minha marinha é cristã, só a minha força aérea é nacional-socialista. Para o dia 10 de maio de 1940 e o ataque principal contra a França,
Göring reúne 600 bombardeiros Dornier, Heinkel e Junkers. ...500 caças Messerschmitt e muitos bombardeiros de mergulho Stuka. No total, mais de 1.500 aeronaves estão preparadas para apoiar os tanques no terreno. Os aliados na Bélgica são apanhados pela armadilha de Hitler. O assalto principal dá-se no rio Mossa, na cidade de Sedan, onde o exército francês já tinha sido derrotado em 1870. Desde a manhã de 10 de maio de 1940, que os tanques alemães têm dificuldade em movimentar-se no meio da vegetação das Ardenas, que forma uma fronteira natural. A maioria dos defensores foge destes monstros, exceto alguns soldados belgas. O corajoso batalhão Chasseur das Ardenas, que consegue manter os tanques à distância durante um dia. A 11 de maio de 1940, os tanques alemães atravessam as Ardenas e entram em Sedan. A artilharia francesa usa as munições com moderação, porque antecipam um combate prolongado, tal como em Verdun. A 13 de maio e sob fogo cerrado, as tropas de assalto alemãs atravessam o rio Mossa em balsas insufláveis. E os sapadores constroem pontes para os tanques. A força aérea de Göring bombardeia durante longas horas para quebrar a moral dos Chasseurs. Além da precisão diabólica, os Stukas também estão equipados com uma sirene arrepiante. O tenente Henri Michard estava no terreno. Ele recorda. O assobio é cada vez mais alto. Parece que estamos a ser pessoalmente atacados. Esperamos paralisados pelas explosões e o som de trovão. Na manhã de 14 de maio de 1940, os alemães atravessam o rio Mossa. A frente francesa foi finalmente quebrada. Por que é que a Força Aérea Francesa não foi capaz de prevenir esta catástrofe? Embora tenha tentado, a luta revelou-se desigual. 1000 aviões franceses contra 3000 aviões alemães, um rácio de 3 para 1. Alguns aviões franceses eram modernos, como os construídos por Marcel Bloch, mais tarde conhecido como Marcel Dassault, ou de Watine, Poté e Breguet. Mas a indústria estava de tal forma caótica que os novos aviões acumulavam-se à espera de hélices e armamento. O equipamento americano altamente dispendioso, como o avião Curtiss, não é melhor do que o modelo francês Morane, superado pelo enxame de Messerschmitt. A 15 de maio, 5 dias após o início da invasão alemã, Paul Reynaud, o primeiro-ministro francês, telefona a Churchill e diz: "Fomos derrotados. Perdemos a batalha." Os tanques alemães parecem ser imparáveis. Churchill apressa-se a visitar Paris, onde o general Gamelin explica o que provocou este desastre. Gamelin diz: números inferiores, equipamento inferior, método inferior. Muitos soldados franceses no Mossa e em Sedan são obrigados a render-se. O grande historiador Marc Bloch, mais tarde morto pelos nazis, escreve: os nossos líderes não se deixaram apenas derrotar.
desde o início que acharam normal serem derrotados. A 16 de maio de 1940, Paris está vazia e sob grande ameaça. Churchill vê sacos de areia à volta dos monumentos e fumo a sair dos ministérios que estão a queimar documentos. No dia seguinte, a 17 de maio, Paul Reynaud exonera Gamelin e substitui-o por 2 heróis da Primeira Guerra. O general Weygand, de 73 anos, comandante-chefe, e o marechal Pétain, o vencedor em Verdun, com 84 anos. Weygand é muito crítico. Afirma: fomos para a guerra com o exército de 1918 contra o exército alemão de 1939. Isto é uma loucura. A 17 de maio de 1940, as tropas aliadas abandonam a Bélgica e os alemães avançam para Bruxelas. O rei Leopoldo III da Bélgica declara a capital como cidade aberta para não sofrer o mesmo destino de Roterdão. O noticiário semanal que apresenta o poderio francês vira-se agora para o possível salvador, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que reúne os líderes da América do Norte e do Sul em Washington. I am a pacifist. You, my fellow citizens of 21 American republics, you are pacifists too. But I believe that by overwhelming majority in all the Americas, you and I, in the long run, and if it be necessary, you and I will act together to protect, to defend, by every means at our command, to protect and to defend our science, our culture, our American freedom, and our civilization. Conseguirá a América de Roosevelt salvar as democracias como fez em 1917? Para chamar a atenção, as notícias mostram a horrível destruição provocada pelos bombardeiros alemães e a fuga desesperada de civis. E os soldados mortos, que já são mais de 20 mil. Os chefes de Estado e membros do governo dos países ocupados fogem para Londres, como a família real holandesa. Os tanques alemães avançam, tal como num desfile. Após quase uma semana de combates, os generais alemães receiam estar a avançar demasiado depressa. A 7ª Divisão Panzer, do general Rommel, é conhecida como Divisão Fantasma, porque ninguém sabe onde está. Segundo o Comando Superior, estão a avançar demasiado. Podem ser atacados pelos flancos. Durante o avanço, fazem centenas de prisioneiros. Muitos soldados alemães trouxeram as suas câmaras e, mais tarde, mostram os homens que capturaram aos filhos, dizendo: os prisioneiros ingleses são os menos arrogantes. Os belgas usam aquela fita estranha no boné. Os franceses foram humilhados. Também filmam muitos refugiados.
E as raparigas assustadas que encontram? Serão as mulheres capazes de se defender? A violação é punida na Wehrmacht, se houver testemunhas. Ainda afastado da frente, em Gisors, na Normandia, o fotógrafo e cineasta amador Fernand Bignon filma o que ficou conhecido como o Êxodo. Tal como o evento bíblico, 10 milhões de pessoas fogem para o Ocidente e Sul, na maior deslocação em massa do século. Em Gisors, a senhora Bignon, católica devota, não percebe por que razão a filha Jacqueline não há de fazer a primeira comunhão. Este acontecimento dá às famílias de Gisors uma oportunidade de desafiar o infortúnio e rezar ardentemente pela salvação de França. À Notre-Dame de Paris, M. Paul Reynaud, président du Conseil, entouré de plusieurs membres du gouvernement, assiste à une cérémonie dont Monseigneur Bossard dégage le sens en termes émouvants. Nous demandons à Dieu la victoire, dit-il, pour garder au monde les valeurs spirituelles sans lesquelles il n'y a pas de raison de vivre. Proteger Paris é a ordem dada a todas as unidades, como a 4ª Divisão Blindada, inspecionada 7 meses antes pelo Presidente da República Francesa, Albert Lebrun. Ele encontra-se com o Coronel de Gaulle, que publicou livros sobre a utilização de tanques, posta em prática principalmente pelos alemães. De Gaulle está pronto para o ataque. Escreve à mulher Yvonne: "Estou confiante. Vamos conseguir superar os alemães." De Gaulle põe em ação a sua teoria da concentração de tanques e, a 17 de maio de 1940, envia-os para atacarem o flanco das colunas alemãs em Montcorny. Mas a força do inimigo obriga-os a retirar. E o avanço alemão continua de forma implacável em direção à costa do norte de França para fechar o cerco à volta dos exércitos aliados. Ao retirarem, alguns soldados franceses perdem-se entre os alemães. Outros vagueiam entre o caos do êxodo, como o marinheiro Pierre Paillon, testemunha da tragédia civil. Ele recorda: "Estas pessoas desafortunadas, que deixaram tudo para trás, são mortas como cães pela Força Aérea Alemã ao longo da estrada que não os leva a lado nenhum." Este fogo de metralhadora mata 20 mil franceses, 6 mil belgas e 2 mil civis holandeses. Após 2 semanas de combates, os franceses e britânicos são dominados pela perseverança dos alemães, que não quebram, apesar de perderem cerca de 2.500 soldados por dia. Mas os alemães têm líderes fortes e agressivos, como o general Guderian, a determinação nazi personificada. Ele e todos os comandantes de guerra, como Rommel, juraram lealdade a Hitler, bem como os restantes aristocratas ao serviço do Führer. Estão dispostos a ir às profundezas do inferno por Hitler e são cúmplices de todos os seus crimes, desde os generais aos soldados. E 150 mil homens das colónias francesas em África são agora prisioneiros dos piores racistas do mundo. Karl-Heinz Mende, da 3ª Divisão de Infantaria, escreve: "A imagem desta mistura de raças, com as suas caras tacanhas e jocosas, é simplesmente uma afronta."
Centenas serão abatidos, alguns esmagados pelas lagartas dos tanques. Estes não são os únicos crimes dos alemães em maio de 1940. A terceira divisão SS Panzer Totenkopf, que significa crânio, segue os exércitos aliados em retirada, disparando contra civis e prisioneiros de guerra. Este é o resultado da ideologia assassina nazi e o efeito do Pervitin, a anfetamina do terror. Em Wormhout, uma pequena cidade no norte de França, 80 prisioneiros aliados desarmados são mortos. No lugar conhecido como Le Paradis, ou Paraíso, 95 soldados britânicos capturados são assassinados pelas SS sob o comando do general Sepp Dietrich, de 48 anos, membro do Partido Nazi desde 1926. É o principal assassino da Noite das Facas Longas, em 1934, e um visitante frequente do chalé do Führer. Este criminoso de guerra deixa um rasto de sangue nas linhas da frente do Reich, mas após a guerra é apenas sentenciado a alguns anos de prisão. A 24 de maio de 1940, os soldados britânicos, franceses e belgas combatem em retirada até Dunkerque. Em Londres, um gato preto passa à porta do número 10 de Downing Street, quartel-general do governo. Isto é mau presságio para Anthony Eden, ministro da Defesa, e os generais britânicos convocados por Churchill. Todos sentem que a guerra em França está perdida e que os soldados britânicos têm de ser evacuados com urgência. Mas há quem ache que se deve ir mais além e fazer uma trégua com Hitler. Um grupo de deputados juntou-se ao Lord Halifax, ministro dos Negócios Estrangeiros, que afirma: o país pode ser poupado a uma catástrofe inevitável. Nestes tempos turbulentos, Churchill hesita. Harold Nicolson, deputado trabalhista, escreveu na altura: o seu olhar é agressivo e trágico e reflete a sua determinação e desespero. Churchill recusa ceder. Afirma: entrar em negociações com Hitler significa entregar a nossa frota, as nossas bases navais e muito mais. Tornar-nos-íamos um Estado escravo. Churchill continua a lutar. Apressa-se a dar luz verde à Operação Dínamo. Tudo o que flutua em Inglaterra vai navegar até Dunkerque para resgatar os militares. São centenas de rebocadores, barcas, barcos de recreio, protegidos por 50 contratorpedeiros e traineiras juntamente com navios de guerra franceses. Chegarão a tempo? Os exércitos britânico, francês e belga estão completamente cercados em Dunkerque. A Marinha Aliada contava resgatar cerca de 40 mil homens, mas são 400 mil que estão encurralados nas praias, à espera dos navios ou de um ataque alemão. Porém, a 24 de maio de 1940, uma ordem de Hitler, a Hauptbefehl, faz parar subitamente os tanques alemães. Muitos historiadores questionaram-se sobre esta ordem, um milagre para os aliados. O general Guderian sente-se desapontado por ver os seus homens nas trincheiras e escreve: Hitler e Göring pensaram que a Luftwaffe seria suficiente para evitar que os britânicos partissem por mar. Esta ideia levou-os a cometer um erro fatal. A verdade é que Hitler não tem tanques suficientes para a segunda fase da campanha francesa. Um número considerável de tanques foi destruído e a reserva de munições está no mínimo. Os homens estão exaustos. Graças ao Pervitin, marcharam e combateram dia e noite durante 2 semanas. Mas se deixarem de tomar a droga, adormecem imediatamente.
A ordem de Hitler também é criticada pelos oficiais que esperavam consolidar a vitória com um banho de sangue. Hitler afirma que queria poupar os britânicos para chegarem a acordo e dividirem o mundo entre si. Agora é a vez dos pilotos nazis exterminarem os aliados cercados. O alvo são as praias de Dunkerque, onde centenas de milhares de homens se juntaram e a frota aliada acabou de chegar. Os homens começam a embarcar. Mas será que estas pobres almas têm alguma hipótese de escapar aos Stukas? Irá Dunkerque transformar-se no apocalipse?